Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui de uma situação que me chama a atenção, que aconteceu na partida entre Everton e Newcastle, lá na Inglaterra, que um cara ele entrou no campo e lacrou o próprio pescoço em uma das traves, certo? E o que ele estava protestando? Ele estava protestando sobre a exploração de petróleo, guerras e pede atenção ao futuro do planeta. Olha só, ó, o sujeito preocupado com o mundo, né? O mundo melhor, né? Aqui e tal. Só que a galera é o seguinte: o petróleo hoje, ele é o responsável pela vida que a gente leva hoje. Se a gente tem uma vida menos difícil é graças ao petróleo. Ah, mas Jean, o petróleo ele polui e a gente tem que salvar o planeta. Mas, galera, acabar com a exploração de petróleo do dia para a noite acarretaria em uma perda enorme da nossa qualidade de vida. Porque não é só o combustível, a gasolina, o diesel que você coloca no teu veículo. Na Europa, eles estão nesse processo já praticamente irreversível de e eletrificar os automóveis, os veículos, né? Só que a realidade da Europa é diferente da realidade do Brasil. Só que as pessoas não entendem que o petróleo ele é usado inclusive para alimentos. Ó, aqui ó. Se você perceber, existem derivados de petróleo em nossos alimentos, tá? E de uma forma até indireta, porque a gente tem fertilizantes, a gente tem pesticidas, defensivos agrícolas e tal, para a gente ter a produção de alimentação para manter, né, o abastecimento, entre outras coisas, tecidos, produtos de limpeza, asfalto, remédio, a borracha sintética, o tênis, naquela borracha lá da seringueira não, é borracha sintética. Ó, tênis, o pneu do carro, artigos esportivos, ó, a roupa, ó, tecido, remédio, remédio, plástico. Hoje muitas coisas que a gente usa tem plástico, né? Embalagens, a carcaça de muitos produtos que nós usamos, etc, lubrificantes e tudo mais. Entendeu? Tudo isso é derivado de petróleo. E mesmo que parasse de ter veículos a combustão, haveria ainda produção e exploração de petróleo. Apesar que o petróleo hoje, você tem que entender que ele é uma coisa finita. Ele não é renovável no sentido que ele vai uma hora acabar, porque ele, ele é o que um dia já foi um dinossauro, assim. É engraçado, mas é mais ou menos isso, tá? Mas é uma ilusão dizer que você vai acabar com o petróleo para salvar o planeta. Felizmente, algumas pessoas ainda estão sendo levadas por muitas ilusões. Pegando um gancho, a matéria que eu vi num site até de meio petista, um negócio um site de petróleo e tal, petroleiro, mas eu peguei a matéria da Quatro Rodas, que a Porsche ela está desenvolvendo uma gasolina sintética. E essa gasolina ela não vai emitir CO2 como uma gasolina convencional que é derivada do petróleo. E essa gasolina sintética ela funcionaria no motor convencional. E por que eu estou trazendo essa matéria também? Acontece, galera, que como eu já disse, você substituir o petróleo, o derivado de petróleo em poucos anos pelo veículo elétrico, isso demanda um processo que vai acabar restringindo muitas pessoas, entendeu? Porque o carro elétrico na Europa pode ser até
hoje não ser tão caro quanto o carro a combustão. Mas no Brasil, um carro elétrico é um carro de nicho. E a gente não tem a estrutura mínima para você ter um carro elétrico em todo o Brasil. É uma realidade que, em termos de infraestrutura, o Brasil está há pelo menos meia década ou mais atrasado em relação ao primeiro mundo. Entendeu? A gente tem lugares que a infraestrutura é realmente precária. Então eu vejo esse desenvolvimento da Porsche. Inclusive a Volkswagen, ela fala que no Brasil ela vai investir em híbrido flex, né? Que é o carro híbrido, que é elétrico e a combustão, mas que ele funcione a etanol, entendeu? Então acontece que seria ao meu ver, na minha opinião, que seria uma alternativa mais viável para a realidade do Brasil, entendeu? Porque não é questão, porque a gente gosta de carros a gasolina, carros V8 e tal, e para salvar o mundo a gente tem que usar aquele carrinho elétrico sem graça. Acontece que a gente tem pessoas que já têm seus veículos, elas não vão ter condições de trocar esses veículos do dia para a noite. A gente vive num país que não tem uma autossuficiência energética. Cara, o Brasil é um país que a matriz energética é hidrelétrica. E então a gente depende da boa vontade de São Pedro. Se não chover, tem que ligar a termoelétrica. E a termoelétrica queima diesel, ou seja, derivado de petróleo. Ou seja, a gente não tem outros meios assim que poderiam suprir a demanda de um país de 210 milhões de pessoas. Então, meu amigo, como a gente não tem locais com energia solar, eólica, etc., e há uma grande histeria em relação à energia nuclear, né? Que os próprios ambientalistas que condenam a energia, a exploração do petróleo também rechaçam a energia nuclear, que até ela pode gerar muito mais energia e com as devidas precauções e a devida estrutura, ela é segura. Mas, né, é aquela coisa, o que é bom para os Estados Unidos e para a Europa, às vezes não é bom para o Brasil. Eu penso isso, como eu já falei em vídeo antes, carro elétrico ele não vai ser viável no Brasil nem daqui 50 anos. Talvez daqui 50 anos, se eu estiver errado, podem me cobrar se o YouTube ainda existir, se esse vídeo ainda existir. Poderia ser cobrado. Mas conhecendo a realidade do meu país hoje, da minha região, não é tão fácil você fazer essa transição tecnológica. Não é que nem com, por exemplo, há 20 anos atrás você estava usando celulares mais básicos sem chip e hoje a gente usa um celular 4G em vez do 5G. E você não tem como comparar um aparelho que cabe no seu bolso com um veículo de 4 metros de comprimento. E outra, a gente tem outro porém no Brasil. O Brasil é um país que a malha é baseada na malha rodoviária. Não é que nem nos outros países que a maior parte das mercadorias é por ferrovia. Então, será que os caminhões elétricos, as carretas elétricas teriam a mesma autonomia e elas não ficariam sem... Desculpem, galera, os barulhos externos aqui é complicado. A gente teria... Será que a gente não teria problemas, por exemplo, numa carreta
levando mercadorias e alimentos ficaria sem bateria no meio de uma rodovia, que a próxima cidade está a 100 quilômetros, sem possibilidade de recarga? E o custo disso? Será que o Brasil supriria a energia, a demanda elétrica para ter esses carros elétricos? Então eu acho que o combustível sintético seria uma boa para a nossa realidade, fora a produção de etanol. Já que existe essa pressão, e eu sei, galera, que essa pressão ambientalista em cima da questão dos próprios veículos agora, cara, isso é uma questão irreversível. A pressão das agendas ambientalistas, elas existem e elas são perceptíveis. A gente não tem força para barrar isso. Elas vão acontecer, mas essas alternativas elas têm que ser estudadas. Ó. Aqui é feita a formação de cadeias de hidrocarbonetos resultando da reação do hidrogênio tirado da água. A galera fala bem assim, que dá para fazer combustível à água. De H2O não. H2O, você não vai, tipo assim, encher teu carro no tanque e enfiar água achando que vai ter um carro que você vai enfiar água igual uma mangueira e o carro vai funcionar. Não, galera, aquilo H2O é diferente de hidrogênio. São elementos diferentes. Então você tem que retirar esse hidrogênio da água. E existe um processo, né? E esse processo não é fácil. Por isso que ele não é um processo caro. Então talvez isso aqui também não vai ser tão fácil assim, mas é uma possibilidade. Apesar de ser de ambientes de abundância na natureza, a captação e as reações químicas de separação de hidrogênio e a união com ele precisam de uma fábrica. Só que é aquela coisa, essa fábrica geraria emprego, geraria pesquisas, poderia, por exemplo, poderia ter pessoas que poderiam se qualificar para gerenciar essas fábricas, construir essas fábricas. Igual, por exemplo, fazendo, que é bem stonks, né? Mas olha só. Aquela coisa, né? Aí acontece, depende das boas vontades dos governos. Os governos que querem enfiar carro elétrico. E pensa assim, vamos fazer também as montadoras. Não, a gente vai pôr carro elétrico, então tem que jogar no lixo os veículos que têm a combustão para as pessoas comprarem nossos carros para a gente ganhar dinheiro. Então logo talvez os governos não colaborariam nessa parada também. Entendeu? Entendeu? Mas é aquela coisa, né? Aqui, Mas é isso, né? É uma discussão que eu acho que valeria a pena, né? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.